Olá, gente querida, bom dia. Meu nome é Cecília Varenga, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Harmonia e da Universidade Livre do Espírito. Vocês conhecem a Universidade Livre do Espírito? Pois bem, gostamos de chamá-la de nossa ULI, porque juntos nós a construímos e a reconstruímos, sempre com o objetivo de torná-la também sua e de todos que desejem conhecer o Espiritismo. O nosso propósito maior é promover estudos de qualidade, de forma sistematizada, teóricos e vivenciais, para que nosso aluno, a seu tempo, possa se conscientizar de que é um espírito imortal. Sabe, queridos, a ULI é um dos projetos da vida de muitos de seus trabalhadores. Aqui aprendemos o valor de se autoconhecer, o como adquirimos a consciência para o espiritual e como, através disso, podemos adquirir a autodeterminação para gerir as nossas vidas, os nossos propósitos de vida e as nossas relações interpessoais no nosso dia a dia. Para que isso aconteça, nós ofertamos 10 ciclos de estudos. Cada ciclo desse tem o seu plano de ensino, tem os seus planos de aula, e cada um deve responder ao final do semestre a uma pergunta. Vamos ver cada pergunta dessa detalhadamente? O ciclo 1 com a pergunta: o que vou conhecer? O ciclo 2, quem sou? O ciclo 3, com quem estou? O ciclo 4, o que sei do mundo? O ciclo 5, de onde venho? O ciclo 6, onde estou? O ciclo 7, como vivo? O ciclo 8, como me transformo? O 9, como será meu futuro? E o 10, uma assertiva: eu sou espírito imortal. Também temos na ULI 2 grupos de terapêuticos, que é o Despertar do Espírito e a Autoiluminação. Também temos um núcleo artístico, que promove oficinas profissionalizantes de artes. Também temos a pós-graduação e temos a ULI EAD, que é a ULI de estudos à distância. Mas hoje, nossos coordenadores vão participar com o Momento do Saber, apresentações ULI, na nossa 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. Irão falar sobre o tema o espírito, a mente e o personagem. Vamos ouvi-los? Olá, amigos da ULI e todos vocês que nos acompanham nesta atividade da Universidade Livre do Espírito, aqui na 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia, o Momento do Saber. Eu sou Laís Oliveira, sou coordenadora do ciclo 1, curso básico de Espiritismo, um dos primeiros ciclos de estudos da ULI, onde trabalhamos os temas básicos da doutrina espírita com base nos ensinamentos de Allan Kardec e norteados por uma pergunta: o que vou conhecer? Os temas abordados aqui no ciclo 1 nos permitem entender a natureza tríplice do ser humano: corpo, espírito e perispírito. Nos permite entender também a sua trajetória evolutiva, desde o princípio espiritual, que faz os estágios em todos os reinos da natureza, até se transformar em espírito, a atingir essa individualidade que passa a habitar corpos mais complexos, e isso se dá no reino hominal. A partir de então, o espírito passa por sucessivas reencarnações, e aí dá início a uma tríade que vamos falar agora, que é a mente, o espírito e o personagem. A mente é onde ficam os registros dessas encarnações, né? Ela fica presente no perispírito, a mente se situa no perispírito e acompanha o espírito quando encarnado ou desencarnado.
O espírito se utiliza da mente para manipular a matéria, para se utilizar da matéria. E apesar de não ter uma localização exata no corpo físico, o espírito ele age através da mente no nosso cérebro. O personagem, ele é esse ser que você atribui nome e sobrenome. Ele surge no início de uma reencarnação e se extingue no momento que se extingue também o corpo físico. Né? Então, apesar dos registros que ficam na mente, dos aprendizados, as imagens e das habilidades que são apreendidas e ficam registradas no espírito, esse personagem ele inicia e se extingue no momento de uma encarnação. O espírito, ele é a individualidade, é a essência, é o ser imortal, é quem somos verdadeiramente, né? Mas a proposta da ULI, ela vai além de compreender esses conceitos, né? O convite aqui é que a gente aproprie desses conceitos e faça com que eles sejam úteis na nossa relação com a vida, que a gente possa se apropriar dessa condição de ser espírito imortal e, como tal, atuar no mundo, né? Como responsáveis pelas nossas escolhas. Cada personagem ele é importante para a integração de habilidades, mas viver apenas com foco no personagem é limitar a ação do espírito. Viver como espírito nos permite ir além do material, das imposições do corpo físico, né, do biológico, ou dos valores de certo e de errado, que às vezes a gente atribui às leis divinas, a uma cobrança do divino, né? E ele limita essa ação do espírito. Então, como que você pode saber se na sua vida você tem vivido mais focado nesse personagem, se limitando a um personagem, ou se você tem permitido a expressão do espírito que é você? Então, faça perguntas, pergunte-se quem você é. E observe essas respostas, observe seus comportamentos, né? Perceba como você pauta suas escolhas, se você já age pensando apenas em si mesmo ou na coletividade, ou se você já se responsabiliza por essas escolhas, ou se está sempre tentando encontrar uma justificativa para isso. São perguntas, né? Não é a única forma de você compreender a sua atuação, mas é uma forma de você perceber o quanto você se sente um personagem ou o quanto você permite a expressão no mundo do espírito que você é. Né? Eu fico por aqui, tenho certeza que tem muito mais aí no Momento do Saber. Continue assistindo. Até mais. Olá a todos, ciclo 2 no Momento do Saber. Me chamo Jane Mota, sou coordenadora do ciclo e estou aqui para poetizar. Peço licença. Queria muito ter o dom da poesia, queria saber fazer uma canção. Ah, como eu queria ter o dom da interpretação e ter uma voz afinada para cantar uma canção. E aqui, no Momento do Saber, ciclo 2, ser a sensação. Mas nada. O que sei mesmo é sentir amor por essa casa, que doa o pão do conhecimento, que se parte, se reparte, até mesmo na internet, fazendo arte. A ULI é palco de construção. Aqui a gente se inventa, se constrói e se reinventa, caminhando para a evolução. E nas rimas, vamos encontrar a melhor forma de falar, do espírito de sua mente e do personagem que teima em falar. Minha gente, eu estou aqui para falar de assunto quente, do espírito, do personagem e também de sua mente. É uma bela missão de falar e fazer rima. E para a pessoa que vos fala é um desafio, quase uma sina. Fiz um roteiro pequeno, depois joguei fora. Preferi falar de dentro, usando a voz que fala agora. Falar de dentro significa mostrar o que o outro não vê, aquilo que também para mim eu estou aprendendo a conhecer. O Espiritismo é uma doutrina que caminha com muita fé, mas uma fé raciocinada que busca o que de fato é. E aqui no Harmonia, o convite está feito. Quem é você? Eu vou te explicar direito. Você é um espírito que tem uma vida imortal. Sabe o que fazer com ela? Torná-la fenomenal. É um assunto interessante, um papo para muito tempo, mas vamos tentar resumir
um pouco dele nesse momento. Vamos falar do espírito, que é a gente, e também do personagem. Eles usam a mesma mente. Falar de espírito é igual a ouvir o sino que soa, pois espírito é simplesmente nada mais que uma pessoa. Pessoa de carne e osso, pessoa sem osso, sem carne, às vezes vivendo uma vida dentro da sua realidade. Ora aqui, ora acolá, nesse mundão de meu Deus, em todas as dimensões, somos todos filhos seus. E vamos deixar para lá essa conversa afiada. Vamos falar de ciclo 2, porque essa é a nossa pegada. Minha gente, o ciclo 2 é um ciclo deslumbrante, pois convida toda a gente para um debate interessante. Aqui no 2, seu moço, que é um ciclo diferente, uai, quem sou? Que pergunta inteligente. Eu me via de outro modo, com a vida agitada, correndo de um lado para outro, sem tempo para pensar em nada. Via o mundo em preto e branco, cultivando incertezas, e aí vi que a vida não me trazia leveza. Nasci simples e ignorante e entrei na ULE. E o que me inspira nesse instante? Vou integrar habilidades para que na vida infinita trilhe caminhos com amorosidade, desfrutando de uma doce liberdade. E no momento atual, a ULI nos faz um convite para um diálogo virtual, despertando inteligências no avanço espiritual. Vencemos o desafio de falar nesse presente, que é a Semana Espírita para o Espírito Inteligente, que quer viver a vida de uma forma consciente. E aqui eu me despeço com grande emoção de partilhar conhecimento que vem do meu coração. Ao Centro Espírita Harmonia, nossa grande gratidão por nos dar de presente a ULI esse espaço de evolução, que se inventa no propósito de nos dar a oportunidade de evoluir o pensamento e também nossa humanidade. E aqui deixo a nossa gratidão de deixar esse recado para quem bem merecer, de ouvir o ciclo 2 no momento do saber. Olá, me chamo Adriane Garcia, estou coordenadora geral desse ciclo da ULI, o ciclo 3, que nós temos 6 turmas, de segunda a sábado, e a pergunta desse ciclo é com quem estou? E com quem nós estamos? Nós estamos com pessoas desencarnadas e encarnadas, que nos permitem conhecer, entender, vivenciar e educar a mediunidade de uma maneira objetiva, clara, através de aulas teóricas e práticas mediúnicas. Hoje nós estamos aqui na Semana Espírita, no Momento do Saber. Os temas centrais do ciclo 3 são funcionamento psíquico, interação espiritual, mediunidade, aspectos do atendimento espiritual e vivências psicológicas nas dimensões. Até o final do ciclo 3, ajudaremos vocês, alunos, a começar essa caminhada, alcançando a percepção de que todos somos espíritos imortais e interagimos uns com os outros. A cada aula se faz contato mediúnico, sendo que as 10 primeiras aulas, os contatos são com os amigos espirituais, fazendo uma harmonização e a presença deles no trabalho do passe. As últimas 10 aulas, da metade do ciclo 3 até o final, começam os atendimentos aos espíritos, os atendimentos espirituais, onde as pessoas desencarnadas desenvolvendo de forma tranquila o diálogo com eles. Então, é de forma muito tranquila que os alunos conversam e interagem com essas pessoas desencarnadas. No diálogo, que é o intercâmbio entre essas duas dimensões, encarnados e desencarnados, se faz através da mente. Esse contato é de perispírito a perispírito, havendo sempre uma sintonia, assim acontecendo a comunicação mediúnica, a comunicação entre as pessoas. Naturalizar a mediunidade é entendermos que estamos nos conectando com o espiritual todo o tempo no nosso dia a dia,
Comecem vocês a naturalizar a sua mediunidade desde o ciclo 1. Se faz necessário internalizarmos que somos espíritos imortais, que estamos vivenciando uma encarnação onde nos utilizamos de um personagem para atuarmos no mundo dos encarnados e com data de validade. Se faz necessário internalizarmos que somos espíritos imortais, que estamos vivenciando uma encarnação onde nos utilizamos de um personagem para atuarmos no mundo dos encarnados e com data de validade para sua finitude, ganhar a sua liberdade, voar. É interessante como alguns alunos chegam ao ciclo 3 com muito medo de espíritos, não acreditando nesse intercâmbio, não se acham capazes de dialogar com um desencarnado. Ficam impressionados de início com as palavras que lhe vêm no momento do diálogo, pela intuição, sem eles estarem pensando em nada daquilo, e após a percepção da mediunidade, se permitem experienciar sem julgamento, sem cobranças, deixando fluir naturalmente. É gratificante acolher esses alunos e assim, ao longo do ciclo 3, estarmos juntos nessa caminhada e eles aos poucos já irem percebendo o seu próprio desenvolvimento, compreendendo que a morte não é o fim de tudo e que há uma continuidade da vida sem distinção de espíritos e de ser humano, pois todos somos pessoas vivenciando momentaneamente dimensões diferentes. A partir dessas percepções, há uma grande mudança na forma de pensar e entender que espíritos não são divindades, nem superiores ou inferiores, pois se trata de pessoas iguais a nós, podendo existir aqueles com maior integração de habilidades, configurando o que costumamos chamar espíritos evoluídos. Então, que possamos ter experiências de maneira plena, aproveitando cada contato mediúnico para a nossa evolução e nossa autotransformação. Adenauer Novaes, no livro O Voo do Espírito, diz: a mediunidade é consequência de adaptações evolutivas integradas pelas propriedades da mente, portanto, do perispírito. Sejam convidados a ampliar a mente para a vida, para o espiritual, para o transcendente, para o mediúnico. Continuem assistindo toda a nossa programação da Semana Espírita. À noite teremos mais. Olá, bom dia. Meu nome é Renata, eu estou coordenadora geral do ciclo 4 da ULI e recebi a missão de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o espírito e seu personagem. Confesso para vocês que quando me deram essa missão, eu fiquei bastante apreensiva. Primeiro porque não tenho nenhuma habilidade para gravar. Vocês precisam ver o circo que eu montei nessa casa para conseguir gravar esse vídeo para vocês. E depois porque para a gente poder ter uma conversa sobre o espírito e o personagem, a gente teria que começar conceituando o espírito. E conceituar o espírito eu não consigo. Na verdade, eu acho que essa é uma grande questão para todos nós espíritas, né? Kardec, ele no Livro dos Espíritos, eu vou ler um pouquinho para vocês, na questão 23, ele pergunta: o que é o espírito? E aí vem a resposta: o princípio inteligente do universo. Aí ele vai um pouco mais além e pergunta: qual é a natureza íntima do espírito? E aí vem a resposta. Prestem atenção. O espírito não é fácil de ser analisado na vossa linguagem. Para vós, não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Sabeis bem que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Entenderam a minha dificuldade? Pois bem. Adenauer Novaes, ele traz um pouquinho sobre esse tema em Psicologia do Espírito. Ele conversa em o que é o espírito, ele conversa um pouco com a gente e ele traz que o espírito seria uma mandala de Deus, uma espécie de configuração ótima
que consegue ser um portal para o encontro com Ele, ou seja, com Deus. É o mais perto que eu consigo chegar com vocês de um conceito. A gente consegue compreender um pouco do espírito através de suas características. Então eu sou capaz de dizer a vocês que o espírito, ele é infinito. Ele é atemporal, ele não vai morrer, ele é perene. São características que eu consigo dar a vocês. Mas, por exemplo, eu não consigo dizer a vocês nada sobre a matéria, sobre a formação, nada dessa parte. Em compensação, quando a gente compara com o personagem, a gente tem um vislumbre um pouco mais concreto. Porque o personagem, ele, ao contrário do espírito, ele é, sim, algo que é finito, ele vai morrer, ele vai acabar. Renata, que é esse personagem, ela é uma pessoa que vai morrer, sem sombra de dúvidas. E mesmo que ao desencarnar continue com a imagem Renata gravada em minha mente, essa imagem ela vai se dissolver, porque Renata vai encontrar outras pessoas de outras encarnações ou de períodos de intermitência, e isso vai se dissolver. Então Renata morrerá, é um fato, e quero mesmo que morra. De vez em quando, inclusive, me canso dela. Mas Renata é uma exteriorização do espírito. É como se ela fosse uma parte do espírito, algo tangível do espírito. Então, quando você me conhece, você não conhece o espírito, mas você consegue você consegue tangenciar como se fosse uma superfície externa. E aí, o que a gente faz com isso, né? Eu fico pensando sobre como seria essa relação, então, do espírito e o personagem. Bom, eu acho que o personagem Renata, e aí eu estou trazendo para mim porque cada um deve fazer uma escolha nesse momento, mas o personagem Renata procura educar-se da melhor forma possível para que possa conseguir aprender capacidades e habilidades que sejam úteis para o espírito Renata. Como assim? Quando eu falo educar-me, eu não falo de uma educação formal, eu não falo de boas maneiras apenas. Claro que nós devemos ter boas maneiras, mas eu não falo disso. Eu não falo de ser uma pessoa necessariamente boa, de ter um código de ética, de aprender valores, de procurar ter um estudo formal, de aprender conhecimentos técnicos. Não é apenas isso, é isso também, mas não apenas isso. Eu acho que a gente tem que procurar, na realidade, vislumbrar através daquelas tendências que a gente tem, aqueles buracos, onde estão as lacunas, o que está faltando aprender, para que a gente possa conseguir suprir o espírito dessas habilidades e que isso possa se reverter para uma futura, inclusive, encarnação. A apreensão, ela não objetiva uma nova encarnação apenas, claro, muito não chega a ser o contrário, mas não é apenas isso, porque a gente quer, o espírito ele não vai chegar um momento que não vai mais encarnar, que não é essa busca dele. A busca, eu acredito pessoalmente que seja o amor, mas não o amor como nós conhecemos aqui, porque eu acredito honestamente que a gente não conhece muito do amor, de fato. Bom, então, o que Renata faz aqui, né? Renata busca criar desafios, como esse que eu estou tendo agora, de gravar, não só isso, né?
é um desafio muito pequeno. Mas busca desafios e busca principalmente as lacunas, onde está faltando, o que falta, para suprir e conseguir que esse espírito evolua com uma rapidez maior, evolua compreendendo mais do seu entorno. Enfim, é isso. Acho que esse é um grande desafio para todos nós, conseguir encontrar na realidade, porque eu acho que chegamos num ponto em que muitos de nós concordam que nós não estamos aqui na Terra para evoluir e que nós estamos aqui adquirindo habilidades, adquirindo competências, e isso eu acredito que seja um ponto assim que muitos de vocês que estão me ouvindo já conseguem compreender de uma forma racional. Mas como realmente internalizar isso? Como realmente concretizar isso para que isso se torne uma realidade na nossa vida? Eu acho que essa busca em cima daquilo que é tendencioso no personagem nos dá algumas dicas das lacunas, daquilo que está faltando. E é em busca de preencher essas lacunas que eu estou no momento. Então é essa a meta no momento de Renata. Bom, gente, era esse o meu recado na manhã de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo grande. Olá, amigos, participantes da 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. Sejam bem-vindos. Nós estamos participando do Momento do Saber, né, da Semana Espírita. Eu sou Laércio Praxedes, coordenador do ciclo 5 da Universidade Livre do Espírito. E o ciclo 5 ele estuda as sociedades universais, as sociedades espirituais, as moradas espirituais. E não podemos esquecer de que, pela nossa condição de espíritos que somos, essa morada que nos recebe nesse momento é também uma morada espiritual, né? O orbe terrestre é também uma morada espiritual. O ciclo 5 ele tem como pergunta de onde venho. E para comentarmos sobre o tema, né, que envolve aí o momento do saber, que é o espírito, a mente e o personagem. Então, eu tomo como base a pergunta do ciclo, né, de onde venho, e assim, sabemos que estamos vindo de uma etapa em que estávamos desencarnados. Se formos analisar apenas a nossa última etapa, né, anterior a essa, então, uma etapa em que estávamos desencarnados, também passando por processos de aprendizados, e que essa nossa essência, que é o espírito imortal, ele utiliza em cada uma dessas etapas um representante. Então, nessa nossa etapa em que estávamos desencarnados, existia um representante, né, um personagem a serviço do espírito, passando pelas experiências, pelos aprendizados, e com a reencarnação, aqui estamos numa nova etapa, né, essa etapa agora em que utilizamos um corpo físico para nos possibilitar o acesso a todos os atributos, né, que o orbe nos oferece, para nos estimularmos ao aprendizado, sabendo de que estamos com esse personagem nessa encarnação a serviço também da nossa essência, que é o espírito. Então, muitas das vezes, nos enxergamos através desse personagem, né? Então, a valorização toda nossa em torno desse personagem que nos representa na encarnação. E é interessante lembrarmos de que
verdadeiramente esse personagem ele apenas está a serviço do espírito, da nossa essência, que é o espírito. Então, em cada uma dessas etapas, passamos pelos aprendizados, e esses aprendizados, eles ficam registrados numa estrutura localizada lá no nosso perispírito, né, que é a nossa mente, o nosso aparelho psíquico. Essa resultante, ela fica armazenada, e a cada uma das etapas, essa resultante, ela se apresenta como tendências, né, que vamos utilizando em contato com as experiências. Então, reagimos às experiências, ao aprendizado, a partir dessas tendências, né, que vamos utilizando. Então, nessa nova etapa, encarnado, então, a gente percebe muitas dessas tendências, né, que vão nos conduzindo ao aprendizado e a percepção de que somos espíritos imortais, né? Então, esse processo nosso, estamos caminhando no sentido da nossa imortalidade, né? Então, integrarmos cada vez mais a consciência de que somos imortais, a partir disso, a partir dessa consciência, verificarmos aqueles sentimentos de medo, de receios que possuímos, né? Receio do que o futuro nos apresenta, outros medos e outros receios que apresentamos, sentimentos de culpa, de incapacidade, sentimentos limitantes, né? Que estão mais no acesso do personagem. Então, meio que demonstrando que não estamos entendendo bem, né, o processo no qual nós estamos inseridos. Então, perceber de que esse processo ele é um processo educativo. A cada etapa dessa estamos passando por um processo de aprendizado e é um processo educativo. Então, termos consciência disso. Então, nos liberarmos de uma série de sentimentos que nos limitam, né, que nos atrapalham no nosso processo. Sabemos de que, em essência, o espírito ele é livre, então o espírito ele é livre. Então, cada vez que integramos essa consciência, né, então vamos nos aproximando cada vez mais desse sentimento de liberdade que é inerente ao espírito. Então, todo esse processo ele se desenvolve sabendo que ele vai, através do nosso corpo espiritual, né, da nossa mente, esse aprendizado ele se dirige lá ao espírito no seu processo evolutivo em busca de alcançar a condição de espírito puro. Então, os mais diversos tipos de receios, os mais diversos sentimentos de incapacidade, sabermos de que a cada etapa nesse processo, seja encarnado, seja desencarnado, a complexidade do processo ela vai aumentando. Então, sabermos de que é dessa forma. Então, o espírito anseia aprender cada vez mais, integrar novos aprendizados, novas capacidades, para que até essas tendências deles elas vão se adequando no sentido de que ele se perceba cada vez mais como um espírito livre. Então, essa concepção ela é bastante importante, né? Nós integrarmos esse entendimento e sabermos que ora encarnado, ora desencarnado, são etapas do processo e que vai resultar sempre em novos aprendizados, em aprimoramento dessa nossa essência, que é o espírito imortal.
Olá, pessoal! Agora é a vez do ciclo 6 estar com vocês. Nós estamos participando da 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia, no Momento do Saber. E nós traremos para vocês o programa mais esperado, mais desejado da Universidade Livre do Espírito. O programa Frente a Frente com Si Mesmo. E na manhã de hoje, Agni Fidelis estará recebendo como convidada a querida Silvana Marionete, para que juntas possam bater um papinho. É com você, Agni. Muito obrigada, Nil. É com muita alegria que iniciamos a nossa entrevista com Silvana Marionete. E a primeira pergunta que não quer calar, Silvana, quem é você? Olá, sou Silvana Marionete. Sou o personagem que aparece para vocês e a minha atuação é um conjunto de comportamentos no show da vida. Não atuo sozinho, somos uma equipe, a totalidade. Certo, Silvana. E o que é essa equipe? Me fale mais sobre essa equipe, que eu só vejo você. E o que são essas cordas que eu consigo visualizar em você? Me esclareça melhor sobre isso. Ah, sim, essas cordas, elas são a minha mente. E antes, eu não as conhecia muito bem. Fui me aprofundando e hoje atuo de uma forma muito mais leve e melhor. Certo, Sil. Então você vem me dizer que são vocês dois. Você, personagem, e você, espírito. E quem realmente que comanda essas cordas, que é a mente? Para que você expresse essa totalidade que você fala. Quem comanda toda a equipe é o espírito, que além de imortal, tem potencial ilimitado. Depois que eu comecei a sentir a nossa conexão através das cordas, minha atuação está digna de um Oscar. Interessante, querido. Então é você, personagem, que integra habilidades? Ou é você, espírito, que está integrando habilidades? Me revele sobre isso. Sem dúvida. Com minha atuação cada vez mais alinhada às tendências do espírito, vou integrando novos valores. A ULI, através do ciclo 6, me ajuda muito. Fantástico, então, Sil. Então, eu entendo que quando se encerrar a temporada de Silvana Marionete, a equipe, que é o espírito e a mente, ela continua? É isso? Ela continua, então, esse processo? Me fale mais para a gente terminar esse programa com chave. E continua, com novos personagens em novas e empolgantes temporadas. Mudam as roupas, as máscaras e os aprendizados. Mas o show da vida não pode parar. Então, podemos concluir que nós, espíritos, possuímos uma mente e que esta mente, ela é uma ferramenta importante na integração de habilidades e que tanto eu, espírito, quanto o personagem que eu conformo para esta encarnação e para tantas outras, ele está atuante nesta mente. Fantásticas essas informações. Então vamos encerrando por aqui nossa entrevista. Até mais. Que maravilha de entrevista, que bate-papo legal. Que beleza, Agni e Silvana Marionete. Nós ficamos por aqui e encontramos vocês no próximo ano, na 17ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. Até lá, forte abraço.
16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia, Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber. Este é um momento muito especial, é um momento onde a ULI se reúne para conversar sobre os seus diversos ciclos de estudo. Bom, o tema do Momento do Saber é o espírito, a mente e o personagem. É um tema que tem íntima relação com o ciclo 7 da ULI, que trata da psicologia do espírito e tem como eixo temático: eu sou o espírito, uso uma mente e possuo um corpo físico. Bom, eu me chamo Cassiele Kuiper, estou aqui representando o ciclo 7. E você, quem é? Você é o seu corpo? A sua mente é o seu cérebro? Você já pensou um pouquinho sobre isso? É justamente sobre isso que a gente quer conversar com você agora. Quando eu falo para vocês do eixo temático do ciclo, que eu sou um espírito, possuo uma mente e uso um corpo físico, muitas vezes a gente toca o corpo para sinalizar quem se é ou aonde estaria a mente, né? Isso, gente, é fruto de um processo natural. A gente está há muitas encarnações olhando para si e para o mundo através do paradigma material. A própria psicologia clássica permanece até hoje buscando as suas referências de mente no cérebro, ou seja, no paradigma da matéria, tá? A psicologia do espírito, ela vem justamente fazer um convite para que a gente possa olhar esse processo como um todo através do paradigma espiritual. E com isso, a gente entender que a mente serve ao espírito, que a mente é um aparelho que se situa no perispírito, certo? E é responsável por uma diversidade de fenômenos que atravessa o cérebro a caminho do espírito. Então, de forma nenhuma, desconsiderar todas as descobertas ou construções da psicologia clássica, mas ampliar a nossa percepção nesse sentido, compreender a nossa natureza espiritual e, consequentemente, tomar consciência da potência que somos. Nós não somos apenas esse momento. E quantas vezes nós estamos por aí conversando, dialogando, interagindo com outras pessoas e julgamos o outro a partir daquele momento, a partir de um comportamento. Mas quando eu olho a partir do paradigma espiritual e penso que quem está na minha frente é um espírito imortal que é fruto de uma infinidade de experiências, né? De um processo bastante extenso, eu compreendo que não faz sentido eu julgar ou tirar qualquer conclusão a partir de um momento específico, né? Mas e a vida na matéria, o corpo físico, como que fica esse processo? Bom, gente, este é um processo fundamental, porque permite ao espírito, a cada encarnação, conformar um novo personagem. Eu comecei esse vídeo me apresentando e falando para vocês que me chamo Cassiele. Bom, Cassiele é um personagem que o espírito que sou se utiliza nessa encarnação para se relacionar com as pessoas, para viver, para aprender e, através desse contato com a matéria, buscar habilidades. Tudo que eu vivo e que vou viver durante essa encarnação vai ficar assim, consolidado, registrado no meu perispírito, e ao espírito que sou chegam aquelas habilidades que eu estou construindo. Então, não se trata de valorizar espiritual em detrimento do material, mas perceber a continuidade. Entender que o espírito que nós somos molda a matéria, mas não está submetida a ela. Então, essas seriam questões relevantes da mudança do olhar do paradigma material para o espiritual. Para isso, a gente pode pensar um pouquinho na própria história da humanidade. Ela sempre é contada através das realizações externas.
A única questão que a gente precisa trazer para essa análise e para essa conversa é que tais realizações externas, sim, elas são fruto de uma elaboração interna. Então, a realização externa é fruto, é conteúdo da mente e que se desenvolve a partir do contato com a matéria, tá? Então, desde algo como o planejamento para eu construir alguma coisa, uma casa, ou para eu escrever um livro, elas acontecem primeiramente na minha mente. São elaborações da mente para que posteriormente possam ser colocadas para fora, possam ser concretizadas, tá? Então, a gente compreendendo a importância da mudança de paradigma, a gente pode começar a pensar e a entender, a diferenciar espírito de personagem. Então, o personagem, ele é uma redução, ele é uma pequena parte do espírito que sou, mas é extremamente útil. Para a gente poder exemplificar e trazer isso para um campo mais prático, um dos temas que nós estudamos no ciclo 7 e que nos ajudam a compreender a nossa essência espiritual são os sonhos. Os sonhos, eles são um assunto, né, que sempre foi fruto de muito encanto, de muito estudo, de muitas dúvidas ao longo da história da humanidade. E aí você para pensar, quem está dormindo, quem é que sonha, qual é a origem disso, como isso se dá, né? E antes de Jung e Freud, o espiritismo já trazia informações relevantes sobre os sonhos. Freud, ele dizia que os sonhos, eles eram realizações de desejos reprimidos, né? E depois Jung, ele veio trazer e dizer que os sonhos eram manifestações simbólicas do inconsciente. Mas antes dessas duas figuras que são, desses dois personagens, né, da história que são extremamente relevantes, o espiritismo, ele dizia que os sonhos, ele diz que os sonhos são fruto da atividade do espírito durante o sono. Ou seja, o personagem, o corpo físico está dormindo, mas o espírito continua atuando. Então, o espírito que somos, independente se ele está encarnado ou se ele está desencarnado, ele se sente parte dessa dimensão espiritual, né? E senhor do seu tempo, ele não precisa do descanso. E o personagem é interessante, né? Porque quando desperta, acabou de ter uma experiência nessa dimensão, mas ainda assim trata a dimensão espiritual muitas vezes como objeto de crença, né? E não na perspectiva de integrar habilidades e buscar aprendizados. Então, a psicologia do espírito, gente, ela trata justamente do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, reconhecendo que o personagem que somos é extremamente útil para a evolução do espírito, né? Esse contato com a matéria. É ele que se manifesta e cabe a ele viver, experienciar e buscar essa integração de habilidades. Então, eu desejo a vocês que vivam, né? Que se permitam principalmente a olhar, a observar tudo aquilo que vocês já construíram e se utilizar disso para buscar aquilo que ainda precisa ser desenvolvido, que ainda precisa ser integrado. E talvez essa seja a grande possibilidade da ULI, né? Que é estudar, se reconhecer protagonista dessa história. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, obrigado por estar nos acompanhando e eu desejo que vocês continuem conosco, continuem acompanhando a 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. Um abraço. Olá, eu sou Isolda, me chamo Isolda e sou coordenadora do ciclo 8. E hoje eu estou aqui para lhes apresentar o ciclo 8.
Falar do ciclo 8 é falar de amor, de autotransformação e autodeterminação. E por que eu digo isso? Porque essas são as premissas básicas que vivenciamos durante a jornada do ciclo 8. E esse processo se torna bastante enriquecedor porque temos a companhia dos ensinamentos de Jesus. Estabelecemos assim um diálogo com ele no aqui e agora. E como isso é possível? Isso é possível porque Jesus é um símbolo, o arquétipo humano. Um símbolo que nos afeta, revelando nossas potencialidades, mas também as nossas inabilidades. O personagem que somos é convidado a se olhar frente a frente. E o espírito que somos transparece e toma assento na condução das nossas vidas. É um processo gradual, muitas vezes com paradas de revisões, de avaliações, de análise, mas nunca há retrocessos. Uma nova forma de olhar a si mesmo e o outro vai se desenhando. O que estava oculto torna-se consciente. Ampliamos assim a nossa consciência em benefício de nós mesmos e em benefício do outro, em benefício do nosso próximo. Porque a autotransformação gera um compromisso com o social, com a construção de uma sociedade justa, equilibrada, harmoniosa, na qual a conduta a ser posta em evidência é a fraternidade. Nas bem-aventuranças, Jesus nos adverte sobre a pacificação, a humildade, a amorosidade, a misericórdia, a fraternidade. Ou seja, ele nos mostra o caminho a seguir. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo posto claramente. Então, o ciclo 8 faz um resgate desses ensinamentos com o objetivo de possibilitar ao aluno a percepção de ser um espírito singular. Um espírito que possui sua própria singularidade. Singularidade é essa que consiste em se perceber simultaneamente humano e divino. Uma síntese do personagem e do espírito. Perceber o significado essencial do Evangelho é abrir portas para a tomada da consciência de si mesmo. É ampliar o seu processo de autodescoberta. E nesse sentido, o nosso psiquismo abre fronteiras desconhecidas, se moldando a esse novo despertar. O módulo 1 do ciclo tem por título o arquétipo humano. E nele nós vamos estudar, compreender a dimensão humana de Jesus como um roteiro para a construção do nosso próprio arquétipo. É um processo da autodescoberta. É perceber como o legado do homem Jesus pode nos auxiliar no nosso processo de autotransformação.
O módulo 2 tem por título Percepção da própria singularidade. E o objetivo é integrar nas ações cotidianas da vida as habilidades necessárias à evolução. Compreender que somos divinos e integrar essa força matriz para a nossa autotransformação, aceitando, acolhendo nossos aspectos individuais. O módulo 3, integração do Evangelho, visa possibilitar a ampliação do conhecimento do Evangelho como uma filosofia de vida libertadora e transformadora. É a construção da maturidade espiritual, da compreensão da sabedoria terapêutica presente no Evangelho. O módulo 4, ser protagonista. Objetiva ampliar a nossa consciência sobre a responsabilidade das nossas escolhas na vida. Somos protagonistas da nossa história. Eu, espírito no mundo, sou responsável por todas as minhas escolhas. E dessa forma, me transformo em um agente de transformação, traçando metas de desenvolvimento, agindo com autodeterminação. Enfim, o convite é: venham viver o ciclo 8. Vocês não serão mais os mesmos. Pode acreditar. Alô, pessoal. Tudo bem? Chegamos ao ciclo 9, nessa atividade da Semana Espírita, que é o Momento do Saber. E ciclo 9, a gente passou aí por 4 anos de aprendizado, de reflexões, de estudo. Então, certamente, ao chegar no ciclo 9, quase a totalidade das turmas tem a percepção de ser espírito imortal muito, muito forte já. Até por conta das atividades que foram desenvolvidas nos ciclos anteriores, mediúnicas, discussões, troca de experiências. Então, essa percepção é algo claro. Mas, chegando ao ciclo 9, a gente busca trazer essa percepção de forma mais intensa para a realidade do dia a dia. Apesar de se perceber espírito mortal seja um princípio, né, básico da nossa Universidade Livre do Espírito, refletimos e levamos a reflexão para que as pessoas busquem entender isso daí, apesar da relevância, mas como uma ponta de iceberg de algo maior. Tá? Se perceber espírito imortal empodera, né, o personagem, porque começa a enxergar o cotidiano, né, com uma perspectiva maior, porque você se libera das amarras da culpa, se libera das amarras do medo, enfim, você passa a ter uma outra perspectiva, um outro sentido para as atividades. Então, por que a ponta do iceberg? Porque se perceber espírito imortal nos leva a refletir: o que é que eu faço com isso, de concreto? Se perceber espírito imortal na relação com a família, na relação com o trabalho, na relação com a sociedade, sim, principalmente com a sociedade, porque esse caminho, apesar de ser individual, se faz na coletividade, né? Tem a lei da sociedade aí que serve como um substrato para isso que eu estou falando, mas tem que se mudar, tem que se usar o óculos do espírito imortal, porque essas relações necessitam que sejam redefinidas, que sejam ponderadas, porque você ganha uma perspectiva diferente. Tá? Não que, óbvio, que os objetivos, né, as metas
de uma existência do personagem não seja relevante, claro que sim, né? Seja constituir família, atuar profissionalmente, o lazer, educar filhos, netos, enfim, isso faz parte da existência e através disso que você experiencia, que você sente emoções. Mas no momento que você se percebe espírito imortal, como é que você traz para o seu cotidiano essa consciência da imortalidade? Como é que o personagem efetivamente passa a enxergar essas relações que eu comentei? Porque o personagem, ele tem que ser visto, ele passa a ser visto como uma ferramenta, uma fantástica ferramenta, dotada de inteligência, de recursos diversos, um potencial enorme, até porque imaginemos o cabedal de conhecimento, o cabedal que é adquirido ao longo de dezenas, centenas de encarnações. Então, o personagem ele deve ser visto como uma ferramenta, essa ferramenta assim fantástica, mas a serviço do espírito para ampliar suas competências, integrar habilidades necessárias a esse processo de evolução. Então, é fundamental que se abra um canal de reflexão, de discussões, de geração dos próprios saberes, né, para que você comece ao se perceber espírito imortal, você amplie esse horizonte e o seu propósito seja um propósito maior, de uma dimensão maior, de uma dimensão efetivamente espiritual. Então esse futuro, né, que é a pergunta do nosso ciclo, não descarta as questões existenciais como eu coloquei, tá? Mas abre espaço para um movimento interior, no sentido de você definir um propósito de maior amplitude, de maior abrangência, a partir do momento em que você se percebe espírito. E a ideia é tentar trazer para esse dia a dia, das pequenas experiências até situações efetivamente maiores, uma releitura de como você agir a partir do momento que você tem consciência dessa imortalidade. E não perder de vista que quem é o imortal é o espírito. O personagem, esse vai deixar de existir. Vai deixar de existir. O imortal não é ele. Então tem que ter uma atenção também para que o personagem utilize desse tempo que não é dele, da melhor forma, aproveitando cada segundo, cada minuto, que vivendo o dia intensamente, de forma responsável, óbvio, não é de forma pueril, não é isso, mas potencializando o que deve ser realmente relevante para uma jornada maior. O aqui e agora começa nesse exato momento. A reencarnação é uma oportunidade, uma janela de oportunidade fantástica, e a gente tem que tirar o maior proveito disso. Então, o fechamento do nosso ciclo é justamente levar cada aluno a refletir sobre esse real propósito e, de forma objetiva, como traz esse propósito para as relações do dia a dia, como traz essa consciência da imortalidade para o cotidiano. Contamos com sua presença, aguardamos imensamente para que possamos trocar experiências e ampliar essa consciência desse processo de evolução que é meu, que é seu, que é nosso. Um abraço. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Mir, coordenador do ciclo 10 da ULI Presencial, e estou aqui para apresentar como os alunos do ciclo 10 trabalham o tema espírito, mente e personagem. Nosso ciclo tem como tema principal a religião e como tema transversal a autodeterminação. As aulas são distribuídas em 4 módulos. No primeiro módulo, falamos sobre a relação entre religião e personagem. No segundo módulo, sobre algumas religiões formais. No terceiro módulo, discutimos o conceito de religião pessoal. E no quarto módulo, fechamos com a autodeterminação. Durante o semestre, os alunos são convidados a conhecerem outras religiões
indo a mesquitas, terreiros, templos e igrejas, para entrevistar pessoas de outros cultos, a fim de entender um pouco mais sobre outras crenças. Este trabalho os auxilia a romper com os paradigmas que são construídos durante nossa vida com referência a outras culturas e outras religiões. Desta forma, nossos alunos trabalham uma empatia, entendendo como estes personagens veem as religiões e como estas crenças influenciam em sua estrutura psíquica. A compreensão da diversidade de crenças ajuda os alunos a entenderem que o espírito é protagonista de suas escolhas e que possuem a condição de construir uma religião pessoal. A compreensão do que seria a religião pessoal, quais as condições para a construção de uma religião pessoal e o impacto da construção desta religião para o espírito e para o personagem são temas que abordamos em nosso terceiro módulo de estudo. Desta forma, desde a primeira aula, incentivamos os alunos a desenvolverem sua autodeterminação, propiciando a eles tomarem suas próprias decisões e controlarem seu aprendizado, desenvolvendo seus próprios conceitos sobre os temas abordados, tirando-os das caixinhas pré-formatadas. Trabalho em equipe, empatia, liderança, motivação, escuta empática, equilíbrio emocional, colaboração e pensamento crítico são algumas das habilidades que buscamos desenvolver durante as atividades realizadas tanto em sala de aula quanto fora dela. No último módulo do semestre, temos as aulas que ajudam os alunos a pensarem sobre qual o papel do personagem no desenvolvimento do espírito. Discutimos sobre sua designação pessoal, o que realmente importa para o espírito na vida desse personagem. E temos uma aula exclusiva, cujo título é A Ciência da Mente, onde integramos os conceitos estudados durante os 10 ciclos da ULI sobre o espírito, a mente e o personagem. Então, venham participar conosco desta viagem que chamamos ULI. Caros internautas, é um prazer estar com todos vocês. O Despertar do Espírito lhe traz um questionamento no intento de ampliar a consciência. Sejam bem-vindos. O Despertar do Espírito nos faz o convite para a ampliação da consciência. Nos traz uma questão: eu sou imortal, mas eu vou morrer. Quem sou eu? Eu. Jimenez nos incita no seu poema Eu Não Sou Eu. Sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e esbravejando, que segue sereno quando estou aflito e sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Afinal, eu sou imortal, mas eu vou morrer? Sim. Olhar para a vida agora e conseguir distinguir esses aspectos, percebendo que há o eu, que é o espírito imortal, que já viveu várias encarnações, e há o personagem, que está vivendo esta encarnação atual. E aí é preciso, então, perguntar-me quem sou. Vários aspectos positivos e negativos. Sou pai, sou filho, sou médico, sou professor. Tudo que você possa utilizar para lhe definir, você estará aí, então, conformando o personagem. Só que esse personagem ele começa a ser estruturado, literalmente, quando você reencarna, aonde a partir da carga genética de seu pai e de sua mãe, da interferência de você enquanto espírito nessa carga genética, influenciando os genes da personalidade, vão estar dando um direcionamento a esse personagem, além do contexto em que você estará vivendo e a bagagem das suas vidas anteriores. É verdadeiramente uma pleiade de coisas. E vamos então conformar agora, entender os vários aspectos da composição da mente, porque o personagem ele é conformado pela mente. O personagem, vamos entendê-lo enquanto ego, que é quem governa a consciência.
o personagem formado pelas personas, então pai, mãe, filho, meu trabalho, tudo aquilo que está ali nas personas que eu vivo, a minha memória da vida atual. Isso é a minha consciência. Quanto mais consciente eu estou de mim mesmo, mais eu posso colocar-me a serviço da evolução do espírito. Mas outros aspectos inconscientes conformam, então, o personagem. Como eu lhe disse, as experiências da vida passada, a cada vida, vivemos entrelaces, entrechoques emocionais, afetivos. E esses tornam-se complexos que vão interagir conformando aí o próprio personagem. A exemplo da análise dos parceiros invisíveis, ou seja, eu, enquanto ego, vivendo na consciência o masculino, no meu inconsciente eu vivo o feminino. E todas as imagens com que eu me relaciono na consciência, minha mãe, minha irmã, a mulher que admire, passa a conformar então essa ânima. E a minha parceira, que vive na consciência o feminino, vai viver no inconsciente o masculino, o ânimos, sendo projetado na consciência a partir da imagem paterna, do irmão, do homem que ela admira. Então, quando eu olho para ela e fico encantado, não é com ela, mas encantado com a projeção desse feminino que eu faço sobre ela. Da mesma forma, quando ela se encanta comigo, na realidade, ela está projetando em mim os aspectos do masculino do seu inconsciente. Ou seja, estamos cada um enamorado pelos seus próprios conteúdos, conteúdos que conformam o personagem. O convite é, entendendo então que a mente está na base de tudo isso, percebermos que além desses aspectos do inconsciente individual, o inconsciente coletivo, ser pai, ser mãe, lidar com dinheiro, o religioso, tudo isso que já foi vivido em vidas anteriores e que são coletivos, fazem parte de toda a nossa humanidade, estão aí presentes a conformar esse ego. No centro dessa estrutura psíquica está o self, como essência, que nós podemos colocar como o espírito, como é menor. E o ego, o personagem, deve estar se colocando a serviço da evolução do espírito. E para isso, então, ampliando a consciência, nos torna possível nos guiar, então, pelo prisma do espírito e não pelo prisma especificamente só do personagem, podendo, então, ampliar esse despertar para o espírito enquanto totalidade, não apenas como centro da psique, mas como a totalidade do ser. É o que nós vamos ver na experiência encarnatória. O personagem é conformado. No momento que tomamos consciência enquanto espírito, poderemos conduzi-lo para que as suas atitudes estejam então direcionadas à evolução do ser. E ele então, colocando-se à disposição do espírito, vamos então cada vez mais transcendendo esse espírito que vai saindo da condição de simples e ignorante para sábio e experiente. Esse convite nos leva então a olhar diferenciais entre ações enquanto personagem e enquanto espírito, para nos pautarmos nas ações enquanto espírito. O personagem se comporta a partir do certo e errado. O espírito avalia o mais adequado a si e ao próximo. O sistema de valores do personagem ainda está sobre bem e mal, enquanto o espírito tem valores fundamentados na ética do espírito imortal que é. Enxerga-se o personagem pelo próprio comportamento, já o espírito pelas suas tendências, identificando, ele já sabe quais os sacrifícios necessários para fazer para superar os seus equívocos. O personagem vive o tempo do corpo, enquanto o espírito é proprietário do tempo infinito, afinal é imortal. O personagem ganha e perde tempo, enquanto o espírito usa o tempo a seu favor e da sociedade. A história do personagem obedece aos ciclos do corpo, a história do espírito é construída em sua mente. Preocupa-se o personagem em demonstrar virtudes, o espírito não, em integrar habilidades a cada encarnação. O personagem identifica-se com seus feitos, o espírito com as habilidades. O personagem teme a morte, o espírito integrou a consciência da própria imortalidade. O personagem é crente na espiritualidade, enquanto o espírito já integrou, isso é integrante dele. O personagem, com seus medos, vive em constante pedido de proteção divina, enquanto o espírito vê nos seus medos impulsos para superar os seus próprios limites. O personagem segue líderes e o espírito está sempre disposto, sempre a tornar-se autodeterminado. O humor e a disposição do personagem é instável, mas a do espírito sempre disposto e disponível ao viver.
O personagem é movido por interesses circunstanciais da atual encarnação, enquanto que o espírito é movido por objetivos superiores, altruístas e que vão além da vida atual. O personagem faz um grande esforço para vencer no mundo, enquanto o espírito tem a habilidade natural para vencer os desafios comuns da encarnação. O personagem situa-se pelas referências familiares. O espírito é consciente de sua origem espiritual e sua cidadania universal. O personagem vive no desejo constante de superação da inferioridade em que se move. O espírito, o seu desejo é a superação do poder e de reconhecimento pelos outros. Ele não tem desejo por poder, ele quer superar tudo isso. A relação hierarquizada do personagem torna-se uma relação para a constituição de amigos no espírito. O personagem se ocupa com seus interesses e o espírito com o bem-estar pessoal e coletivo. O personagem é orientado por horizontes materiais, enquanto o espírito pela perspectiva espiritual. O personagem crê em Deus, o espírito sente o divino em si mesmo. Então, o convite do despertar do espírito é que para nas palavras de Lilith lhe dizer que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para que atravesse o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem números, e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio. Mas isso te custaria a tua própria pessoa. Tu te hipotecaria e te perderias. Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Onde leva, não pergunte, segue-o. Então, olhando para a vida, tomando a consciência do personagem e dos valores do espírito, desperta para, em vez de guiar-se pelo personagem, guiar-se pelos valores do espírito, despertando para o espírito imortal que é você. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco, amigos internautas, e que possamos a cada dia nos transformando, superando os nossos equívocos, admitindo nossos erros, fazendo o sacrifício necessário para as nossas transformações, está cada vez alinhado com o espírito imortal que somos todos nós. Vamos falar desse momento do saber, do tema dessa Semana Espírita, dessa visão ampliada entre mente, personagem e espírito, e da expansão da consciência enquanto espírito imortal, de como funciona essa mente, esse aparelho psíquico, quando a gente amplia o nosso olhar, se percebe e se move no mundo enquanto espírito imortal. O personagem, ele é esse corpo, essa persona, esse elemento que nos veste nessa encarnação. Esse nome que temos, essa idade que temos, essa nacionalidade, aonde nascemos, aonde encarnamos, isso tudo compõe esse aspecto social, cultural do personagem. Mas quando a gente sai desse olhar mais focal e que a gente amplia o nosso olhar e conseguimos nos perceber enquanto espírito imortal, a gente consegue entender a quantidade de experiências e habilidades que a gente acumula ao longo de diversas encarnações até aqui, de inúmeras encarnações anteriores. Então a gente traz questões enraizadas ali das experiências e habilidades adquiridas nessas encarnações, que em um momento ou outro, em um comportamento ou outro, elas estão ali aparecendo. Então, quando a gente amplia esse olhar e nos percebemos enquanto espírito, a gente consegue entender que muito do macro, do que a gente considera um grande problema, não passa de uma fração encarnatória. A gente começa a olhar para tudo de uma forma muito mais libertadora, de uma forma muito mais compreensiva. A compreensão da imortalidade do espírito nos tira de um painel e de um cenário nutrido de preconceito, por exemplo. Porque um conceito pré-estabelecido, pressupõe que você está contra algo. E como podemos estar contra algo, ou alguém, ou um comportamento, ou uma atitude, se já vivenciamos essa atitude, esse comportamento, possivelmente, em outras encarnações? Então, não há como você casar a sua consciência de mortalidade do espírito com um preconceito, por exemplo. E isso é libertador para o espírito, porque a gente começa a compreender e transitar pela nossa encarnação atual, liberta de qualquer necessidade de julgamento. Começa a entender que o outro é o dono da própria vida, que a apropriação daquela trajetória, daquela história, só pertence ao outro.
que o outro não é culpado de nada que experienciamos, que somos responsáveis pela nossa trajetória, que tudo que nos acontece tem a nossa participação. E nesse sentido, nesse olhar, nessa composição, tudo fica muito mais vibrante, tudo fica muito mais real. Eu sei, dá medo entender, dá medo a gente olhar para a nossa vida e perceber que não tem nada do que a gente gostaria que tivesse e compreender que somos responsáveis por essa construção. Mas é libertador também você saber que você pode mudar essa chave, que você pode mudar o seu destino a hora que você quiser. Você pode decidir a forma que você quer seguir a partir daqui ou dali, na hora que você decide fazer uso do seu livre-arbítrio, fazer uso da sua apropriação de trajetória, fazer uso de tomar com as suas mãos as rédeas da sua vida. Isso depende de você, única e exclusivamente da decisão, da sua decisão enquanto espírito. Ah, não tá bom para mim. Ah, eu sempre adoeço. Mude essa vibração interna. Mude esse lugar que você decidiu resolver todos os seus conflitos existenciais ficando doente. Então, mude essa chave. Não suporto mais carregar tanto peso dos outros nessa encarnação. Solte. Decida, escolha. Deixe ir. Solte. Então, decida mudar o seu destino. Nada está predestinado. Não há um contrato onde você assina quando você reencarna que as coisas serão exatamente assim naquela data, naquele horário, daquele jeito. Senão muitas coisas não fariam sentido. Senão muito do que a gente pratica, inclusive, não faria sentido. A imortalidade do espírito, ela vem com um olhar libertador e não limitador. Quem limita somos nós, na visão míope do personagem. Mas quando a gente amplia o nosso olhar, enquanto espírito imortal, a gente percebe a grandiosidade de estar encarnado, experienciando mais uma encarnação, usando cada fração de tempo para a aquisição de novas habilidades, porque sabemos que o que segue com a gente são as habilidades que adquirimos e todas as experiências de amor que vivenciamos durante o nosso processo encarnatório. E eu finalizo a minha fala de hoje desejando que cada um de vocês seja cada dia mais dono de suas vidas. Um beijo no coração de todos. Foi muito bom ouvi-los. Cada apresentação forma um todo de saberes que nós normalmente estudamos e ensinamos. Quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem da ULI se configurando também na nossa Semana Espírita, também nas explicações e nos textos que foram trazidos por vocês. Gratidão, queridos. Ficou muito bom o trabalho. Hoje, às 20 horas, ainda teremos o Teatro Harmonia fazendo uma apresentação sobre o tema Sou médium ou tenho um transtorno psíquico? Vamos também prestigiar o trabalho do teatro com Fernando Santos. Caros internautas, nós estamos na 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia, com o tema central Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber, que vem aí desde o dia 13 e irá até o dia 19. Com imenso prazer, o grupo de Teatro Harmonia, que faz parte do Núcleo de Artes Harmonia, tem o prazer de lhe apresentar, nessa noite do dia 18/4 às 19h30, o tema Sou médium ou tenho um transtorno psíquico, a partir da história de 3 personagens, Mateuzinho, Letícia e Luciano. Venha conhecer os aspectos da percepção da mediunidade, do despertar da mediunidade, do ser médium. Afinal, essas percepções são reais ou são delírios e alucinações? Então, a mediunidade é algo normal, natural? Ou será um médium portador de transtorno psíquico? Esteja conosco, assista ao nosso trabalho, e aí então você com certeza irá poder refletir melhor sobre esse aspecto. Venha, esteja conosco, será um prazer.